Olá, como vai? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse grande livro aqui, As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Steinbeck, inclusive, ganhou o Nobel de Literatura e As Vinhas da Ira é considerado um dos grandes clássicos da literatura estadunidense e um dos meus livros preferidos da vida também. Eu tenho vários motivos para elencar ele entre os meus preferidos e um deles está justamente na narrativa, na força narrativa dessa obra aqui. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o aspecto narrativo desse livro mais lá na frente, porque antes de qualquer coisa, o necessário é falar um pouco sobre o contexto. Esse aqui é um livro extremamente dependente do contexto, não há como falar dele, da sua história, sem traçar um panorama do que estava acontecendo no momento em que a história é narrada, né? Até porque o contexto é justamente parte intrínseca mesmo da história, de todas as histórias que são narradas aqui. Então vamos começar por aí, justamente pelo panorama, né, do que estava acontecendo nos Estados Unidos naquela época, que é o país onde se passa a história aqui, especificamente a região ali de Oklahoma, pelo menos no início, né, depois a gente vai partir um pouquinho ali para a Califórnia. Bem, As Vinhas da Ira se passam mais ou menos ali nos anos 30, um pouco depois da grande queda da Bolsa de Nova York, que aconteceu em 1929. E esse período, né, de alguns anos após o crash da Bolsa, em 29, ficou conhecido como Grande Depressão, né, um período de recessão econômica extremamente grave, né, com consequências devastadoras para todas as áreas da economia, não só norte-americana, como do mundo todo, né, mas especificamente aqui da economia estadunidense. E essa grande crise econômica atingiu, além de vários setores da economia, de todos eles, na verdade, né, todas as classes sociais. No entanto, obviamente, cada classe vai sofrer um pouco mais do que as outras. E aqui a gente tem as classes sociais mais baixas, né, as classes sociais mais pobres, com consequências muito mais terríveis do que as classes sociais mais abastadas. Né? Então, enquanto as classes mais altas, né, os grandes fazendeiros, banqueiros, proprietários e industriais estavam realmente amargando prejuízos, eles conseguiam pelo menos se manter, né, pelo menos ter o que comer, coisa que não acontecia aqui com grande parte dos trabalhadores, principalmente os trabalhadores não só industriais, como das áreas agrícolas do país. E Oklahoma, especificamente, é um estado com bastante atividade agrícola, né? Um estado com bastantes propriedades. E aí, diante dessa grande catástrofe econômica, essa grande catástrofe financeira, algumas propriedades foram perdendo seu valor, algumas propriedades não conseguiam produzir tanto quanto gostariam, né? Alguns proprietários não conseguiam alcançar os lucros desejados e eles não tinham muito o que fazer a não ser vender suas propriedades por preços inclusive bem baratos ou até mesmo usar, né, esses terrenos como forma de pagamento de dívidas para os bancos. E tomando posse dessas propriedades, os bancos acabavam simplesmente mandando todos os trabalhadores que ali habitavam embora e simplesmente utilizavam a terra como bem entendessem. Vale lembrar aqui que a gente tinha naquela época um sistema muito comum de produção chamado sistema de meieiros, né, em que algumas famílias se estabeleciam numa determinada terra, às vezes até mesmo várias famílias numa mesma terra, numa mesma propriedade, elas moravam, né, estabeleciam moradia ali naquele local, cuidavam da terra, né, cultivavam aquela terra e tudo que elas produziam era dividido entre elas e o proprietário. Obviamente a maior parte ia para o proprietário, né? E aí com aquela produção elas garantiam a subsistência e também, né, vendiam ou trocavam esses produtos para conseguir, obviamente, se manter através da compra de outros produtos essenciais. Só que, como eu já mencionei, a grande crise de 29, as consequências dela acabaram também afetando e muito essas famílias, porque os proprietários já não tinham mais lucro e eles tinham que simplesmente mandar as famílias embora. Só que não acaba por aí, né? A gente tem mais dois agravantes muito importantes aqui. O primeiro deles é que naquele momento aquela região dos Estados Unidos estava passando também por uma catástrofe natural, né, que eram as grandes tempestades de areia, estavam acontecendo com uma incidência muito maior do que o normal. Essas tempestades acabavam com as plantações e às vezes inviabilizavam, né, o cultivo de novas culturas ali. Então, além da crise econômica, a gente ainda tinha esse agravante natural e, como se não bastasse, a gente tinha aí a ascensão das máquinas agrícolas, né? A tecnologia agrária estava evoluindo com bastante rapidez e alguns fazendeiros, né, alguns proprietários começaram a optar pelas máquinas ao invés do trabalho manual, né, a mão de obra humana, porque a máquina, apesar do investimento um pouco mais alto,
remoto, ela dava um retorno financeiro mais rápido, porque obviamente ela produzia com mais rapidez e também era operada por menos pessoas, né? Então, menos mão de obra, menos tempo necessário para cultivo. Então, juntando tudo isso, a situação dos trabalhadores acabou ficando simplesmente deplorável. E aí não sobrava alternativa, eles não tinham muito o que fazer, eles tinham que sair daquela terra e partir em busca, pelo menos, de melhores condições de vida, né? Pelo menos de algum trabalho decente. E então começaram a surgir, né, alguns panfletos, geralmente a maioria era através de panfleto, né? A maioria desses anúncios era através de panfletos, alguns panfletos sobre ofertas de emprego na Califórnia. Só que esses panfletos eram quase, digamos assim, um esboço paradisíaco, né? Como se a Califórnia fosse praticamente um paraíso na Terra, como se a Califórnia não fosse realmente parte dos Estados Unidos e estivesse também sofrendo com as consequências da crise econômica. E aparentemente esses locais de trabalho eram maravilhosos, né? Eram cheios de pomares de frutas, muito proveitosos, muito lucrativos, né? Principalmente lá no Vale de Salinas. E vale ressaltar que o John Steinbeck, inclusive, viveu no Vale de Salinas, né? Durante essa época, inclusive. Então ele tem uma vasta experiência aqui para descrever não só o contexto, né, não só a história no momento, mas também a ambientação. E a ambientação desse livro aqui é maravilhosa, né? A narrativa dele em relação à ambientação também é um ponto extremamente importante aqui para a gente se sentir dentro da história. Bem, aí então o que acontece? Sem outras alternativas, o que resta para grande parte dessas famílias é simplesmente abandonar o Oklahoma, e aqui a gente está falando do Oklahoma como o estado onde se passa a história, mas na verdade outros estados também presenciaram esse mesmo momento histórico, né? Algumas famílias, então, simplesmente decidem ir para a Califórnia. Então, eles saem ali da região mais ou menos central dos Estados Unidos, partindo para a Califórnia, então, em busca desse sonho, né? Em busca dessas condições de vida melhores. Então, traçado esse panorama, né? Pintado esse macro cenário aí, entendendo mais ou menos o que estava acontecendo ali naquele momento, é mais fácil entender a trajetória, então, da nossa família protagonista, né? Que é a família Jode. Nós somos apresentados aqui ao Tom Jode no início. Ele foi preso há um tempo atrás, há alguns anos, né, acusado de homicídio, um homicídio em legítima defesa. Ele se envolveu numa briga de bar ali, acabou assassinando um rapaz. Foi preso, mas devido a bom comportamento ele recebeu liberdade condicional. Só que entre essas condições da liberdade dele, né, estava a de que ele não pudesse cruzar o estado. Além, claro, obviamente, de não se envolver em mais nenhuma confusão com a polícia. Justamente coisas pelas quais Tom vai passar em toda a nossa narrativa aqui, inclusive problemas com a polícia. Pois bem, então o Tom sai da prisão, né, e vai em direção às terras da família, naturalmente, né, encontrar seus familiares. E ali no meio do caminho ele acaba encontrando o Tim Casey. Tim Casey, que era um grande amigo da família, grande conhecido da família, um reverendo, né, um tempo atrás, mas o Tom acaba descobrindo que ele não é mais reverendo, ele não pratica mais esse serviço, essa profissão, digamos assim. E ele tá meio perdido, sabe? Ele perdeu a fé dele tá um pouco abalada, né? Diante de toda a situação pela qual ele e os amigos, né? Familiares e tudo mais estavam passando. Ele simplesmente perde essa fé e aparentemente ele não está perdido assim no sentido de desesperançoso, né, de desanimado. Ele está mais em busca de algum motivo para viver, né? Ele está em busca de algum ideal um pouquinho maior do que ele, né? O Tim, inclusive, vai encontrar esse propósito de vida, por assim dizer, mais pra frente lá na história. Eu não vou revelar aqui, mas ele vai acabar encontrando basicamente esse propósito de vida. Mas o fato é que os dois se encontrando, eles acabam então partindo em direção à fazenda onde a família do Tom morava. Chegando lá, eles veem que a casa está vazia e aí um vizinho acaba contando para eles que a família havia saído de lá e estava na casa agora do tio John. E quando eu falo tio aqui, eu me refiro ao tio do Tom mesmo, tá? Então ele se chamava tio John. Ele tinha uma casa ali próximo, né? Era muito comum que as famílias morassem próximas umas das outras ali nessas fazendas, né? Então os dois partem para lá e encontram a família já se arrumando, digamos assim, para sair rumo à Califórnia. A família do Tom é gigantesca, né? Tem muita gente e eles, junto às pouquíssimas economias que eles tinham, acabam comprando um caminhão ali bastante surrado, já um caminhão que já não está muito bem assim das pernas. E nesse caminhão vai a família toda, vai um monte de utensílios, móveis, vai a comida, né? E quando eu digo a família toda, né, eu me refiro ao Tom, também os dois irmãos adultos dele, mais uma irmã,
né, que é a Rosa de Sharon, que está grávida, e ela vai levar o companheiro dela também. O Tom também tem o Winfield e a Ruth, que são duas crianças, né, como irmãos. Além deles, vão também a mãe do Tom, o pai do Tom, o tio John, o avô e a avó. Além disso, o cachorro e o Tim Casey, né, que o reverendo Casey também vai partir nessa viagem. Eles oferecem, né, a carona para o Tim, ele aceita, e aí então começa essa grande saga, né? E ela já começa não dando muito certo, porque no meio do caminho eles vão encontrar uma série de imprevistos, e aí eu me refiro também ao caminhão. Eles vão ter problemas com pneu, problemas com motor, mas eles também vão ter outros tipos de problemas muito mais graves aí, né? Alguns problemas muito mais tristes, né? A gente vai ver a morte, né, de personagens no meio do caminho, a gente vai ver também personagens saindo da trilha, né, personagens que desistem de ir adiante com a travessia e acabam seguindo outro caminho no meio do caminho. E aí é que entra uma das grandes discussões que o Steinbeck coloca nesse livro aqui, que é a coletividade. O Steinbeck, ele faz questão aqui de destacar o coletivo, né, de destacar o povo ajudando o povo, né? Então ele basicamente defende aqui que o homem por si só ele acaba não sendo nada, né? Ele simplesmente perde a sua humanidade, né? O homem, para ser humano, ele precisa estar junto dos seus semelhantes e se ajudando, né? Porque aqui ele deixa bem claro que o único amigo do povo, né, a única esperança do povo é o próprio povo. E isso fica muito claro em um pequeno trecho do livro que também eu acho que resume muito essa sensação de coletividade que o autor quis muito passar. Eu vou dar uma lidinha. Diz assim: todo dia aprendo alguma coisa. Se alguém está em dificuldades, preocupado, na miséria, deve procurar sua própria gente. Só ela que pode ajudar. Só ela. Então os Jode começam a sua caminhada, né, a sua viagem, e no meio desse caminho eles vão encontrar muitas outras pessoas, né, muitas outras famílias como as deles, né, e justamente está aí a grande união, né, a grande união que o autor tanto prega aqui em relação a um momento complicado como esse. A gente vê ali no início, né, os membros da família muito animados, né, muito esperançosos com essas ofertas maravilhosas de emprego ali nas terras californianas, mas com o passar do tempo a gente começa a perceber que eles vão perdendo um pouquinho da graça, um pouquinho da esperança conforme o caminho vai se avançando, e conforme eles no meio do caminho eles cruzam com pessoas que estão voltando de lá e trazem histórias nada animadoras, né? Então as coisas parecem ser muito diferentes do que haviam sido pintadas para eles no início. E aí essa esperança vai se minguando, até que eles praticamente em determinado momento acabam perdendo ali o pouco que tem da dignidade. Porque no início eles estão em busca de uma vida nova, de um trabalho, mas passando o tempo eles já estão em busca simplesmente de ter dinheiro para viver o dia, né? Para conseguir pelo menos comprar o necessário para passar o dia. E aí eles vão se submeter, e aí quando eu digo eles, eu não me refiro simplesmente aos Jode, né, a família protagonista, mas também a todo o macro cenário aqui que o Steinbeck criou. E eu vou falar um pouquinho dele quando eu for mencionar aqui um pouquinho a narrativa. Mas todo mundo ali começa a perceber que a situação não está fácil em nenhum lugar e não está fácil para ninguém. E aí eles se submetem a condições de trabalho precárias, trabalhos forçados por uma miséria, né, no final do dia. E aí a gente começa a perceber então o que vai acontecer, né, como que vai eclodir essa ira, né, como que essa ira aqui com o Steinbeck tanto prepara o leitor, ela vai eclodir mais lá na frente. Porque veja bem, aqueles panfletos, né, aquelas propagandas todas de empregos na Califórnia, eles eram distribuídos aos milhares, mas não havia emprego para todo mundo. E com tanta gente indo, significava o quê? Que havia poucas ofertas de trabalho para muita gente trabalhar. E como essa muita gente que precisava de trabalho, às vezes estava em situações tão precárias, tão desesperadoras, eles simplesmente, os fazendeiros, né, os grandes proprietários, aproveitavam, né, da situação completamente deplorável do povo para explorar ainda mais o povo, né? Para explorar ainda mais aquelas pessoas que já estavam famintas, já estavam simplesmente procurando trabalho só para botar um pedaço de pão na mesa, às vezes até mesmo uma comida estragada. E aí, com tanta gente para pouca vaga, né, a matemática é muito básica. Aqueles que não aceitavam aquele pagamento ínfimo no final do dia simplesmente eram trocados por aqueles que estavam desesperados à busca de qualquer centavinho, de qualquer moeda para colocar pelo menos um pedacinho de pão na boca das crianças que
que já estavam morrendo de fome, que já estavam desnutridas, e aí entra um ponto muito importante da história, porque a Rosa de Sharon, como eu disse, ela está grávida, então ela vai fazer essa caminhada grávida, ela não vai ter uma alimentação muito saudável, muito bacana nesse período, e isso vai acarretar problemas para o bebê dela mais para frente e para ela também. Ou seja, é uma sucessão de dramas formando um drama muito maior. E essa sucessão de dramas, né, ela começa a ser montada ali no início pelo Steinbeck, quando ele prepara o leitor, né, quando ele prepara o terreno, nos mostrando que a tensão está começando a crescer. Existe uma forte tensão em crescimento ali, principalmente em relação aos trabalhadores que estão sendo humilhados, né, principalmente pelo governo e pelos grandes proprietários, que estão aliados, né, nessa empreitada toda, inclusive com a força policial. E aí o Steinbeck faz justamente uma denúncia social diante disso, né? Ele usa o texto dele não para fazer uma panfletagem política ou antipolítica, mas para fazer uma denúncia social, uma denúncia de todas as barbaridades que estavam acontecendo ali, mesmo com o povo na miséria, né? Os grandes fazendeiros, né, os grandes industriais, os políticos e os policiais ainda assim encontravam maneiras de explorar ainda mais esses trabalhadores. E aí é um trecho bastante interessante, né, que eu acho que é um ponto forte aqui do livro, bastante citado, que fala sobre essa eclosão, né, de ira. Não é uma ira raivosa aqui, mas é uma ira contra todo o sistema, né, contra todo aquele contexto, toda aquela situação pela qual a população estava passando e pelo fato dela não estar sendo ajudada, né? Olha só esse trecho aqui. Nos olhos dos homens reflete-se o fracasso. Nos olhos dos esfaimados cresce a ira. Na alma do povo, as vinhas da ira diluem-se e espraiam-se com ímpeto, amadurecem com ímpeto para a vindima. Esse trecho aqui, como você vê, é um trecho bastante forte, e a narrativa do Steinbeck, de certa forma, é muito forte também. Ele é um ponto muito interessante aqui a se falar, porque o Steinbeck aqui, ele cria alguns capítulos digressivos, né? Se você for analisar aqui, alguns capítulos realmente contam a história dos Joad, né, da travessia dos Joad, enquanto outros, geralmente um pouco menores, acabam se tornando uma narrativa um pouco mais aberta, né? Então o Steinbeck aqui faz um panorama, ele traça, né, uma ambientação um pouco mais abrangente sobre o cenário. Só que eu não gosto de chamar esses capítulos de digressivos. Sabe por quê? Porque por mais que ele se distancie um pouquinho da história, né, como geralmente acontece ali com Machado de Assis, Victor Hugo, né, em que eles realmente se distanciam um pouco da história para falar um pouco sobre política, sobre religião, né, sobre contexto social, histórico e tudo mais, e depois voltam com a história em si, aqui o Steinbeck não. Ele insere toda a história dentro dos capítulos digressivos e aí nos capítulos narrativos, né, dos próprios protagonistas, ele acaba esmiuçando uma história particular, que no caso é a história da nossa família protagonista. É por isso que esses capítulos todos acabam sendo um pouco intrínsecos, ainda que o autor se distancie um pouquinho da história principal. Antes de finalizar, eu não posso deixar de falar aqui de dois pontos extremamente cruciais dentro desse romance. Um dos pontos é a mãe. A mãe, né, aqui é a mãe do Tom. Geralmente o Steinbeck utiliza esses parentescos todos em relação ao Tom, por isso que eu gosto de dizer que os Joad, que a família é a protagonista da história, mas o Tom é o protagonista da família, né? Porque todos os parentescos aqui que o Steinbeck utiliza são relacionados ao Tom. Então a mãe aqui, ela é a mãe do Tom, só que ela acaba sendo a mãe de todo mundo, a mãe inclusive do próprio marido, a mãe dos avós, a mãe de todo mundo aqui, porque é uma figura feminina muito predominante, é a figura que dá sustentação à família, né, que dá esperança. Sem ela, a gente não teria aqui uma trajetória tão grande quanto foi a da família Joad. Sem ela, eles não teriam seguido adiante mesmo com a pouquíssima esperança que eles tinham. Então ela é a força da família, ela é a sustentação, ela é o edifício de todo mundo ali, é ela que encontra forças até quando ela acha que não tem. E é muito interessante a forma como o autor retrata ela, porque ela simplesmente não tem nome. O autor aqui não dá um nome para a personagem, para a mãe. Ela é simplesmente tratada como mãe. E eu acho que isso deixa muito claro, né, um ponto do autor. Eu acho que isso, obviamente, não foi por acaso, foi proposital,
para ele falar da força da mãe como um todo, né? Para ele falar aqui desse sentido novo, né, de coletividade. Agora uma coletividade voltada aqui para a figura da mãe, né? Que ela aparece não apenas na família dos Jode, mas em outras famílias também. Inclusive tem um trecho aqui que eu separei sobre ela, diz assim: parecia saber que dependia dela o edifício de sua família, que se ela se mostrasse perturbada ou tomada pelo desespero, todo esse edifício desmoronaria ao menor sopro de ventos adversos. E aí, junto com a figura da mãe, e aqui entrando uma segunda figura de mãe, eu não vou revelar muito bem essa parte aí, porque ela já consta no final do livro, seria um baita spoiler, inclusive. Nós temos aqui um final fantástico, um final maravilhoso, emocionante, estranho à primeira vista. Eu acho que seria muito... quem lê à primeira vista talvez possa achar um pouco estranho, possa achar um pouco demais, digamos assim, para um romance como ele foi tratado aqui, mas não. Não há como pensar em outro final aqui, um final tão mais chocante, mas ao mesmo tempo emocionante do que esse. Assim, é o tipo de final de livro que você provavelmente vai se lembrar pelo resto da vida. Não tem como não se emocionar com esse final e não tem como não se emocionar com esse livro de maneira geral. A narrativa é perfeita, as digressões são perfeitas, a história é perfeitamente narrada, não há pontos sem nó, não há texto jogado às avessas aqui. Não é à toa, claro, que é considerado um dos grandes clássicos da literatura mundial e o Steinbeck é considerado um dos grandes autores aí da literatura estadunidense. Bem, é isso então, espero que você tenha gostado dessa análise. Se você tiver algum comentário a deixar aí, fique à vontade na área de comentários do vídeo, se tiver alguma consideração a fazer também. Se algum ponto eu deixei passar aqui, é muita coisa, é um livro que provavelmente eu demoraria horas e horas discutindo, né, sobre pontos muito mais específicos aqui dentro da história, mas para uma resenha eu acho que esses pontos são os mais relevantes para não revelar muita coisa sobre a narrativa, né? Bom, mas é isso. Te vejo então no próximo vídeo. Joia? Até mais!